Essa aula está sendo gravada para a turma de Criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você tiver encontrado esse vídeo por acaso no YouTube, é importante ressaltar que esse vídeo é parte de um playlist do meu canal. Então, se você acessar o meu canal, Daniel Pedro Lima, e for na área de playlists, você vai encontrar as aulas dessas disciplinas, né, na ordem, e talvez faça mais sentido se você ver os vídeos na sequência, né, talvez faça mais sentido. E eu nunca sei, na verdade, se essas aulas são úteis fora do espaço de aula da PUC, mas se for, eu sempre gosto quando alguém me conta que essa aula serviu de alguma forma para si. Nessa aula, eu tô com meus alunos ao vivo aqui, deixa eu fechar esse Firefox aqui. Nessa aula, eu tô com meus alunos ao vivo aqui comigo, enquanto eu gravo, né? E a gente está começando um curso sobre técnicas relacionadas à modelagem de cenário e alguns aspectos de produção para modelagem de assets, acessórios e coisas de cenário. Na aula de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre criação de textura tile e o pensamento de módulos. É uma teoria louca que eu falo, que é a teoria louca do Uda sobre design de cenários. Na verdade, é mais uma máquina de pensamento para. Ah, tá. Né, o que eu posso fazer para começar algum tipo de cenário, né? Ou como que eu posso pensar a construção de conteúdo, tá? Então, eu vou começar como textura style, porque isso pode ajudar a gente a prototipar um cenário. Na aula passada, nas aulas passadas, né, numa das aulas anteriores, eu abri um exemplo. Eu não sei se esse exemplo está aqui, na real. Eu estou vendo como se tivesse, mas eu não sei se ele está. Mas eu abri um exemplo que era um laboratório feito com peças. Deixa eu colocar aqui meu HD externo, porque se eu precisar localizar esse, esse conteúdo de novo, fica fácil, né? Eu acho que eu posso tentar localizar esse modelo para mostrar aqui para vocês. Eu abri isso aqui, né, um exemplo de modelagem feita a partir de uma textura repetitiva, né? Então isso aqui é uma textura repetitiva e a modelagem feita a partir da textura. Então isso é uma das técnicas esquisitas que a gente comenta sobre, que é nem sempre você precisa ter um modelo para texturizar. Às vezes você pode ter textura e modelar por cima, né? Principalmente quando você quer fazer realmente. Opa, entrou um som de alguém aí, pessoas. Quem tiver com o microfone aberto. Tá querendo fazer pergunta, que se apresente. Se for acidente, só desliga pra nós. Mas isso aqui é um pouco do que eu quero falar hoje sobre. Acho que é o Vitor que está com o microfone aberto. Vitor, você tem uma pergunta? Eu vou mutar você um pouquinho. Se tiver uma pergunta, você desmuta aí. Então, vou voltando aqui que a gente consegue. Vai que vai na fé. Então, eu quero falar um pouco sobre essa criação dessa textura repetitiva no começo dessa aula, porque pode ser como você vai blocar o seu cenário, pode ser como que você vai iniciar o trabalho, montando um atlas de textura, né, montando um atlas de textura repetitiva e usando isso para poder criar um cenário. Tá? Então, é por onde a gente começa, pela criação dessa textura. Tá? E aí, como quem já estuda aqui sabe, né, eu uso o GIMP geralmente para o meu trabalho. Né? O GIMP ele é um software open source de pintura e tratamento de imagem. Ele é bem completo, já tem uns 25 anos de idade e tem uns 20 que eu trabalho com ele nunca me deixa na mão. Ele é um software semelhante ao ClipPaint, ao Photoshop, ao Procreate. Ele é semelhante a esses aí, um pouco mais próximo da família de softwares da linha do Photoshop, que são softwares de tratamento de imagem que também servem como software de pintura. O Krita, por exemplo, é um software de pintura que dá para tratar a imagem nele, né? E o Procreate seria um software de pintura propriamente dita, tá?
O Vitor pediu desculpa pelo. É, 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 não precisa pedir desculpa, não tem problema. Pensei que fosse talvez uma pergunta, né? Eu não gosto de perder as perguntas de vocês. Tá? Então, eu vou abrir o GIMP aqui. Vocês vão perceber que meu GIMP está com algumas janelas diferentes, né? Todas as janelas que a gente vê no GIMP ficam no menu janelas em diálogos encaixáveis, né? Dockable Dialogues. Então, tem a lista de tudo que tem de janela que a gente tem possível, né? Então, você vai ver que aqui eu tenho ferramentas, né? Opções de ferramenta, lista de preset, né? Lista de brush, configuração de pressão e dessas coisas, navegação de interface, menu de cores, de seleção de cores, que eu deixo aberto, né, como eu uso sempre, camada, vetor, canais, paletas. Então, eu tenho várias janelas aqui. Essas janelas todas vão estar aqui nessa lista de diálogos. Então, se você estiver vendo alguma janela aqui na minha interface e falar, pô, abri meu GIMP e meu GIMP não tem isso. Tem sim, né? Só você vai observar qual ícone que tem no topo aqui da minha janela e procurar esse ícone aqui na lista. Ó. Então, se você estiver vendo essa aula e quiser localizar as coisas que eu estou usando, é possível observar. Então, aqui, ó, Display Navigation, né? Vai ter em algum lugar aqui esse ícone de setinha, ó, Navigation. É a setinha para cima. Ó. Aqui, ó, camadas, né? Janela de camadas, né? Vai ter em algum lugar o ícone de camadas aqui, ó, né? Então, aqui as opções de ferramenta, é a primeira aqui, ó, opções de ferramenta, tá? Isso aqui é a minha caixa de ferramentas, é o Toolbox, né? Então, essas ferramentas aqui é a minha caixa de ferramentas, tá? Então, de novo, não é uma aula de GIMP, deve ter bastante manual aqui, né? Mas vocês vão ver que meu layout aqui é diferente do layout que vem por padrão quando você instala o GIMP, se você instalar o GIMP. De novo, não tem problema se eu usar no layout padrão, é só porque eu deixo uns menus que eu uso com frequência visíveis, né? Então eu uso, por exemplo, às vezes o Ctrl Z no modo tablet, e eu já deixo aqui um Ctrl Z embaixo para poder, né, quando eu estou sem teclado e eu quero dar Ctrl Z, é um jeito rápido de fazer isso, né? Eu tenho muitos pincéis pré-definidos, né? Eu tenho uma lista de pincéis pré-definidos. Então, Paintbrush aqui, ó, se eu pegar uma Paintbrush, eu tenho uma lista de pincéis pré-definidos. Ela é muito grande. É muito pincel que eu baixei online, né? O que eu mesmo confeccionei, vários desses aqui fui eu que fiz e tal. E aí eu deixo uma lista desses pincéis para ficar às vezes mais fácil de localizar ou para achar ele, né? Eu também tenho uma outra ferramenta de pintura que eu uso bastante, que é o My Paintbrush, que vem dentro do GIMP, e ele tem uma lista de pincéis toda dele aqui, ó. Então a lista de pincéis dele é um pouco diferente. Eu já deixo também uma janela com essa lista de pincéis aqui, né? Então eu faço isso, né? E outras duas janelas que eu vou usar bastante, né, é a de escolha de cores. Eu gosto muito de usar paleta, não é necessariamente o melhor jeito de escolher cor, nem o pior jeito de escolher cor, é só um jeito que eu gosto de escolher, né? Eu tenho dificuldade em escolher cor com essa infinidade de tons aqui, eu acho isso muito infinito e eu sou muito indeciso. Então eu restringo, né, o meu jeito de selecionar cores. Então né, tem aqui o disco de cor de seleção, tem esse jeito muito doido de escolher cor. Eu prefiro selecionar por paleta, né, e pegar uma paletinha pronta. No GIMP tem uma lista de paletas, né? Então toda vez que eu escolher uma paleta aqui vai trocar ali, ó. E eu uso uma dessas de 256 cores, né? Algumas eu mesmo criei também, né? Eu já sou um usuário antigo, né? Então, algumas eu mesmo criei. Atualmente estou gostando de usar essa paletinha aqui, né? Então, eu devo usar bastante camadas, paleta de cor, as ferramentas, as opções de ferramenta, e principalmente os presets eu devo usar bastante hoje. De novo, não é uma aula de pintura, mas vocês vão ver eu navegando com isso, então talvez seja interessante para vocês, né? E aí eu vou criar texturas encaixáveis, lembra? Meu objetivo é criar texturas encaixáveis para poder fazer uma modelagem de cenário,
né? Então, em cima dessa criação de texturas é que eu vou modelar o meu cenário. Então, eu vou partir do zero, ou seja, eu não tenho nem textura nem o cenário, eu vou partir do zero. Tá? Antes de eu avançar, deixa eu perguntar para os meus alunos que estão ao vivo aqui. Vocês podem responder com ok no bate-papo, né? E, de novo, vocês podem também entrar com áudio para perguntas, essas coisas. Mas a pergunta é: vocês entenderam o que eu falei até agora? Tá tranquilo até agora? Tem alguma dúvida? Tranquilo, tranquilo. Massa. Para criar a textura, gente, eu vou criar uma imagem nova. E a primeira questão de criar textura é o que? Eu quero fazer todas as texturas como um atlas, né? Aqui tá piscando. Deixa eu só puxar aqui. Eu quero fazer a textura como um atlas, né? Ou seja, eu quero que várias texturas estejam numa mesma imagem. Isso facilita na hora de modelar, isso facilita na hora de escolher, por exemplo, qual textura vai num pedaço, né? Opa, eu apaguei aqui, não quero apagar não. Eu quero vir aqui, ó. Então, eu quero poder fazer isso aqui na hora de modelar. Eu quero vir aqui e fazer, não, deixa eu trocar a textura aqui, ó. Né? Eu quero que seja fácil, assim, de trocar a textura, né? Que seja tranquilo de trocar a textura dessa forma, né? E aí, melhor que seja numa imagem só. Quando a gente faz a imagem, várias texturas numa única imagem, isso é chamado de atlas de textura, né? Então, você vira um atlas de textura. E aí, entra a questão, por exemplo, qual que é o tamanho dessa imagem e qual que é o tamanho desse tile, né? Ou seja, quantos pixels eu preciso para que isso aqui funcione, né? E aí, a questão que vai responder isso, ou seja, como que eu vou responder isso, é através da câmera. Então, deixa eu adicionar aqui uma câmera. Deixa eu adicionar aqui uma câmera. Deixa eu alinhar a câmera à minha visão. Então, eu quero alinhar a câmera à minha visão. E o que vai responder é o quão próximo eu chego dessas texturas e o quão importante elas são, né? É a câmera, ou seja, é o enquadramento, o tamanho da minha tela que vai responder, tá? Então a gente vai falar primeiro sobre a resolução de tela, ou seja, na hora que eu entregar o meu jogo, deixa eu colocar isso aqui, aí, melhor. Qual que vai ser a resolução do meu jogo? O meu jogo ele vai ser um jogo 4K. Ou seja, se meu jogo ele é um jogo 4K, né? Ou seja, uma resolução 4K, significa que eu tenho nessa altura aqui, ó, 2160 pixels de altura. E bom, e se eu estou entregando um jogo 4K, provavelmente eu vou estar sacrificando o frame rate para poder dar conta disso. Mesmo na nova geração de placas de vídeo e de consoles, dependendo da sua imagem 4K, você tem que cair o frame rate para poder dar conta do processamento de dados. Jogos que requerem muita velocidade de reação, eles pedem também um frame rate mais alto. Então, se eu quero fazer um jogo que roda a 60 FPS garantido, sem queda de desempenho, talvez eu queira que esse jogo seja, na verdade, o que a gente chama de Full HD. São as resoluções mais comuns hoje em dia de produção de jogos. E aí, se for Full HD, eu vou ter 1080 pixels de altura. Ou seja, quando eu fizer uma textura, se eu sei que é esse o meu alvo, então uma textura que encha a tela, ou seja, uma textura que vai preencher a tela, né, que eu vou chegar muito perto dela e ela vai encher a tela, eu vou precisar dela talvez com 1024 pixels. Não é 1080, tá? É 1024 pixels. É 1024 pixels porque o computador trabalha bem com a potência de 2, né? 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, né? Que vai me dar o quê? Vai me dar
8 pixels, 16 pixels, 32 pixels, 64 pixels. Deixa eu puxar isso aqui para cá. 128 pixels, 256 pixels, 512 pixels, 1024 pixels, 2048 pixels e assim por diante, né? Ele não faz nada intermediário, né? O computador, na hora de calcular, carregar as imagens, ele não faz uma imagem de 9 pixels. Ele não faz uma imagem de 1025 pixels. O que ele faz? Ele cria o espaço de 2048 e ele preenche com mais um pixel, porque ele trabalha na potência de 2. Então ele vai para o próximo passo de processamento. Então, se eu quero fazer uma imagem que vai preencher a tela, pensa, isso aqui é o que? É uma imagem só preenchendo a tela. Eu vou fazer ela com esses 1024 pixels. Se eu vou fazer para 4K, essa imagem que preenche a tela vai ser de 2048. Mas lembra, essa imagem tem que preencher a tela, ela tem que estar cobrindo toda a minha tela. E eu tenho que estar dando zoom nela. Então, se eu pegar, por exemplo, essa imagem aqui, ó, vou preencher ela aqui, ó. Se eu pegar essa imagem aqui, ó, e eu entrar no modelo, nenhuma dessas imagens está preenchendo a tela. Estão todas cortadas. Ou seja, essas imagens aqui, elas só são uma fração disso. Ou seja, o meu tile, ele é uma fração desses 1024, ou ele é uma fração desses 2048. Então não existe uma razão para que eu faça esse tile aqui, ó, com 1024. Esse tile aqui, ó, ele está praticamente um quarto de tela, ó. Então faz mais sentido que esse tile tenha 256. Porque quando eu estou vendo essa textura no ângulo de mira, quando eu estou apontando para ela, ela está preenchendo um quarto dessa tela. Ou seja, se essa textura aqui for de 1024 para como Full HD, esse pedacinho aqui, ó, vai ser 256. E com essa divisão, eu consigo colocar muitas texturas, ou seja, numa imagem de 1024 por 1024, né, numa imagem de 1024 por 1024, eu consigo colocar muitas texturas. Até 16 texturas de 256. Porque eu posso ter texturas de 128 e posso ter texturas de 64 junto. Então, se um objeto ele é muito pequeno em cena e eu nunca me aproximo dele o bastante, então talvez a textura dele seja minúscula. Tá? Então, se eu vou criar um atlas de textura, ou seja, o que eu estou decidindo lá no GIMP, o que eu estou decidindo quando eu venho no GIMP nesse menu aqui de criar nova imagem, é exatamente qual que é a minha área de atlas e qual que é a divisão. Lembrando que eu posso ter, por exemplo, texturas que ultrapassam isso. Essa textura aqui, por exemplo, ela tem 256 por 512. Então, eu posso preencher metade da tela com essa porta e ela não vai estourar. E como a gente tem atualmente um cálculo em 3D, ele não é necessariamente preciso, né? Então, se eu entrar aqui no shading da imagem, vocês vão ver que o shading da imagem ele tem um controle de interpolação. O que esse controle de interpolação faz para mim? Ele diz que quando eu aproximar demais, ele pode borrar essa imagem ou calcular novos pixels a partir dos pixels original. Então, por exemplo, se eu tiver 2 pixels, um pixel completamente preenchido e um pixel branco na minha imagem original, mas eu precisei aumentar isso aqui, o que vai acontecer? Para aumentar isso aqui, esse pixel ele vai... Eu não vou ampliar o pixel, eu vou fazer um desenho de 4 pixels para cada um desses, que tenta replicar isso aqui. Ou seja, ele vai pegar as cores originais
e ele vai tentar replicar. E o que, que a interpolação linear vai fazer? Ele fala, ah, beleza, se aqui o valor original é de 1 e aqui o valor original é de 0, então aqui, nesses miolo aqui, vai ser 0,5. Né? Ou seja, eu vou fazer que o meio do caminho cresça de forma linear. E aí, no jogo, quando você chega muito perto da textura, ela geralmente está embaçada. Quando você chega muito perto, você não vê o pixel quebradinho, quadradinho. Você não vê ele assim, pixelado. Você vê ele borrado. Geralmente você vê ele borrado porque a gente está usando uma interpolação linear. E aqui, ó, eu estou usando uma que chama closest, que é tipo, faz para mim o mais próximo do pixel original. Ou seja, não faz essa interpolação. Tenta preencher com o mais próximo do original. Se eu trocar isso aqui para linear, ele pode dar um resultado diferente para mim na hora de eu renderizar. Ou seja, na hora que eu estiver rodando o meu jogo, né, na hora que eu estiver rodando na câmera o meu jogo, não tem luz aqui, né? Deixa eu ligar aqui meu. Ele vai começar a borrar aqui, ó, os pixels para mim, ó. Então aqui ele já está fazendo um borrão aqui, ó. Né? Deixa eu colocar o cursor aqui. Ele está vendo um borrão aqui. Então, se eu pegar o closet, esse borrão sumiu, ó. Se eu pegar o cúbico, ele vai fazer um borrão muito mais intenso, porque ele vai considerar todo mundo em todas as direções. Se eu pegar o Smart, ele vai fazer ainda um cálculo de valor, de brilho. Então, ó, olha o linear, o closet, o cúbico e o Smart. Todos eles estão me dando um resultado de borrão diferente. Né? Então, mesmo que eu chegue muito perto dessa imagem, ou seja, mesmo que eu estoure ela num zoom, não necessariamente eu estou destruindo a qualidade dessa imagem automaticamente. Ainda tem uma interpolação antes de eu começar a realmente ver o que está acontecendo. Isso é uma interpolação como uma interpolação linear, a nitidez ainda segura um pouco mais, por exemplo. Então, não existe, de novo, uma necessidade de eu fazer uma textura muito grande para fazer um cenário que eu chego muito perto dele. Né? Ou seja, fazer um cenário que eu chego perto dele. Então aqui, ó, se eu colocar o minha câmera aqui no equivalente ao que seria o Full HD, nenhuma dessas texturas está para ver borrão nenhuma, estão todas nítidas. Está muito bom, na verdade. Então eu tenho um espaço de respiro muito grande. Ou seja, se eu fizer uma textura de 256, não quer dizer que eu tenho que parar em 256 na hora de usar ela. Eu posso levar adiante, eu posso aproximar dela. E é muito comum em jogo que as texturas de montanha, de parede, de árvore, quando você realmente cola a câmera, você começa a ver esse embaçado. Mas você não vê ele só de jogar. Você tem que realmente levar a câmera para perto. E eu recomendo que vocês joguem sempre jogos para poder encontrar isso na interpolação. Deu para entender essa parte, pessoas? Alguma pergunta? Aí a coisa que eu mais percebi em jogo é isso, a textura. Hum, Alguns deixam muito descarado o uso do talho, da textura e tudo isso. e se você tem. Você vê o corte perfeitinho ali da onde que a textura tá. Uhum. E eu acrescento que se você ainda tem um PC que você tem que abaixar as configurações, existem alguns formatos como acho que é DDS, Direct Dual Surface, eu acho que é o formato que ele salva o quê? Ele salva uma resolução de imagem em cada layer. Então um layer é o seu Atlas com, sei lá, 256. Outro layer é seu Atlas com 512. Outro layer é seu Atlas com 1024. E se você fala assim, ah, não, usa aí texturas de baixa qualidade, ele usa esse aqui em vez de usar a textura maior que ele tem. Então ele fala assim, beleza, então não vou usar essa. Então se você baixa a qualidade de textura às vezes em alguns jogos, o que está fazendo é que está falando assim, ah, beleza, eu vou pegar as imagens de 512, mas eu não vou pegá-las de 1024. E é a mesma imagem em 3, 4 tamanhos. Né? O João perguntou se eu mudei as opções de interpolação aqui no Blender.
Na textura da imagem, eu mudei aqui ó, no Node de Image Texture. Tá? Então, quando você adiciona um node de textura do tipo imagem, ele me dá todas as opções de configuração e aqui ele me dá a opção de qual interpolação que eu vou usar, é a primeira opção para configurar isso. E isso, o motor também te dá, tá? Os motores também te dá uma opção de como que você quer interpolar os gráficos. Tá? E qual que é o formato de imagem que você quer que ele use. Inclusive tem motor de jogo que faz a criação, geralmente quando você usa o DirectX, você bem que tem acesso a isso, de falar assim, beleza, você tem uma imagem em 1024, eu faço as embaixo para você. Ou seja, você não precisa criar a imagem, eu não preciso fazer a redução de escala dessas imagens. O próprio motor faz isso na hora que você faz, quando você compila o jogo. Você está compilando o jogo, ele está pegando todas as texturas e fazendo essa versão menor para acesso. Né? E aí ele salva nesse formato DDS que o DirectX vai entender, sabe? Ele vai falar assim, beleza, pega a versão mais baixa da textura. Né? Então eu não sou obrigado a fazer uma espécie de LOD de textura ou um nível de detalhe da textura. Tá? Mas aí, então o que eu decidi aqui que eu vou fazer? Se 256 está dando para mim, então uma imagem de 1024 vai ser mais do que o bastante para eu criar uma textura encaixável. Então eu vou criar aqui ó, 1024 por 1024. E eu vou criar essa imagem aqui, ó, que é onde eu vou desenhar as minhas texturas, né? Onde eu vou desenhar as texturas. Hoje eu estou desenhando as texturas mais para mostrar o uso de ferramenta, mas obviamente que você pode tratar a imagem e encaixar elas. Isso a gente vê numa outra aula mais na frente. Ou seja, pegar uma foto, tratar ela e encaixar num atlas, né? Mas hoje eu vou fazer como desenho. Desenho é um jeito legal de prototipar. Eu não estou querendo que ninguém aprenda a desenhar ou vire um desenhista. De novo, isso não é uma aula de desenho. Mas se você tem essa habilidade, ou você tem alguma habilidade de desenho, é um jeito rápido de prototipar coisa. Porque se eu tiver que procurar, passar um dia na internet procurando quais texturas eu vou usar para prototipar o meu cenário, talvez demore demais. Talvez demore demais. E talvez não seja tão interessante, tá? E aí eu vou fazer algumas configurações aqui, ó. Vou fazer algumas configurações aqui para poder trabalhar na hora da criação do Atlas, tá? Então, algumas configurações que eu preciso é bom que eu tenha um grid, mostrando para mim aonde que é o espaço de cada textura, né? Ou seja, que eu tenho um grid mostrando para mim qual que é o espaço de cada textura dessas, tá? Eu vou pedir para ele mostrar para mim o grid. Isso eu vou pedir em visualização, tá? Então eu vou pedir para ele mostrar o grid que eu tenho. E esse grid já está perfeitinho. Mas é roubado, né? Você vai lá e vai lá, beleza, abre o grid. Se a pessoa abrir e o grid não tiver o que, ela fala assim, tá, e daí, né? Meu grid não tá desse jeito, não. Como é que eu faço? Tá? Em Image, então, deixa eu escrever isso aqui, ó. Em View, eu tenho a opção para enxergar o grid, tá? Então, é um checkboxzinho que você marca, né? Que é o View Grid. Então, vamos mostrar de novo aqui, ó. Se alguém tiver o Show Grid, né? Show Grid. Tem guides também, mas não estou usando guides. Show Grid. Eu vou desligar e vou ligar de novo. E em imagem eu tenho Configure Grid. Tá? Então, deixa eu escrever isso aqui também. Em Image eu tenho Configure Grid. Tá? Lembrando que eu recomendo que vocês usem os softwares em inglês, porque vocês acham mais material didático em inglês. E a tradução, nem sempre a tradução de um software combina com a tradução do outro, mas geralmente os termos em inglês combinam. Né? Então, se você aprender uma coisa no GIMP em inglês, tem mais chance de você achar ela em inglês no Photoshop do que você aprender em português no GIMP e for ver o português do Photoshop. E essas traduções elas não são muito alinhadas, não. Tá? Mas aí, ó, Image, Configure Grid. Quando eu pedir o Configure Grid, ele fala para mim qual que é a aparência desse grid, então eu posso
mudar a cor da linha, por exemplo, né? Ou seja, eu posso mudar qual que é a cor dessa linha. E se ela tiver um background de cor também, qualquer preto e branco para mim funciona. E qual que é o tamanho desse grid, né? Aqui eu estou com 256 por 256. Aqui tem uma medida em polegadas também, eu não preciso dela, porque pixels funciona pra gente. Se eu colocar, por exemplo, 512 por 512, vai ficar 4 grids, né? E eu posso fazer, inclusive, grids com medidas diferentes. Então, se eu desligar essa correntinha aqui, ó, eu posso fazer agora, por exemplo, um grid que é 256 por 512. Né? Então eu posso fazer uma alteração desse grid e eu posso mudar isso a hora que eu quiser. Ou seja, isso aqui é uma opção de visualização, então ela não afeta a imagem. Isso pode ser mudado a hora que vocês quiserem. 256 por 256 já me resolve bastante. Aqui também tem um offset, se você não quiser que a imagem comece exatamente no ponto zero do mundo, né? O ponto zero aqui em cima, no caso do GIMP o 00 é aqui em cima, no caso do Blender o 00 é aqui embaixo, tá? Então o Blender também tem configurações de imagem, no editor de imagem, mas o zero dele é aqui embaixo. O zero do GIMP é aqui em cima. Acontece também no Game Maker o 00 é aqui em cima e na Unity o 00 é aqui embaixo. Então isso acontece às vezes entre motores que a base é 3D e motores que a base é 2D, né? Então eu vou dar um OK aqui, ó. Então eu tenho o meu grid aqui. Então agora, por exemplo, se eu desenhar, eu sei, isso aqui é um tile, então, yay, né? Isso aqui é outro, então tá fácil, né? Então, isso aqui está configurado. Para desenhar a textura encaixável, eu vou pedir um diálogo que chama Symmetry Painting, tá? Symmetry Painting ele faz tanto pintura espelhada, quanto mandala, quanto faz tiling, tá? Então ele faz múltiplas coisas, tá? Eu vou abrir ele aqui, ele apareceu aqui para mim, ó, essa borboletinha. E ele vai ter as opções de espelhamento, tiling e mandala. Espelhamento, por exemplo, se eu falar que eu quero uma pintura horizontal, né, um espelhamento horizontal, o que eu desenhar de um lado vai desenhar do outro, né? Se eu pedir um espelhamento vertical, né? Então, eu posso pedir a simetria central, né? Então, isso aqui ele está falando o tamanho da posição, né? A posição dessas linhas, né? Então, eu consigo mover essa linha e fazer simetria em outro lugar, né? Então é interessante, se você quiser desenhar uma coisa simétrica, isso é interessante, né? Não é o que eu estou usando, mas é isso. Ele tem a mandala, né? A mandala ele vai me dar um número de pontos, ele vai me dar um número de pontos quando eu desenhar, né? Então, isso é legal para desenhar alguns padrões. Então, na hora que quiser fazer uma estampinha aí do rapidinho, né? É meio roubado, praticamente. Né? Tipo, tudo que você faz vira um padrãozinho. Tá, eu queria fazer uma tapeçaria, né? Beleza. Ó. Então tá aí né, o símbolo da tapeçaria, da bandeira do meu jogo. Né? Então é bem roubadão assim. Ó. E tem o tiling. Que aqui tá com 512. Né? Opa, tô no mandala ainda. Para o tiling. E o tiling, ele tá encaixando uma linha na outra aqui, ó. Então, quando eu desenho com tiling, eu estou fazendo um desenho que encaixa. 512 não é o tamanho que eu quero. Eu quero colocar isso aqui com 256. Então, deixa eu colocar aqui, ó, 256 por 256. E agora, quando eu desenhar uma textura, né, quando eu desenhar uma textura aqui, eu posso até dar um zoom aqui, não precisa se preocupar em ficar com isso aqui. Eu consigo fazer, por exemplo, vamos fazer o tijolinho, né, que é talvez um dos negócios mais clássicos de fazer tile. É o tijolo, né? E aí, o que acontece? Eu fiz o tijolo aqui, ó.
ele já está encaixado e eu só preciso o quê? Eu só preciso de um tile desses. Ou seja, ele fez a repetição, mas eu só preciso de um tile disso aqui, ó. Então, com isso aqui, eu consigo criar já o tile repetitivo, né? Ou seja, já consigo criar a repetição das coisas, né? Então, né, se eu quiser, vamos fazer aqui um padrãozinho aqui. Então, tudo que eu desenho num quadradinho desses aqui, ó, repete nos outros. Então, eu consigo fazer, né, essa criação aqui. Tá? Deu para entender, pessoas, essa parte? Vocês compreenderam essa parte? Sim. Se tiver alguma dúvida também, sempre pode perguntar, tá, gente? Então, maravilha. Maravilha. Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou desenhar direto nessa camada de fundo, não. Eu vou desenhar cada tile que eu fizer numa camadinha só pra né, ficar mais organizado. É uma vida de quem gosta de coisas organizadas, tá? E aí, o que eu preciso de... Deixa eu desligar o tile por enquanto. Quando eu deixar no none, ele vai ficar desligado, tá? Então, none, desliga. Então, o que eu preciso, né? Eu estou refazendo, né? Então eu preciso de uma coisa que represente o chão. Meio que supõe-se que a gente precisa do chão, né? Alguma coisa que represente as paredes, porque eu estou fazendo coisas, né, orgânicas e tal. É interessante que eu faça uma porta, né, uma textura para modelar a porta, né, modelar uma passagem, né? Então isso é interessante. E eu posso fazer uma textura ou para teto, né, ou para coluna, ou algo que me sirva para separação, né, ou para teto, por exemplo. E olha que interessante, se eu fizer, né, igual aquela textura lá, ó, dois tipos de porta, né, sei lá, quatro tipos de parede, dois tipos de textura para coluna, dois tipos de textura para teto, ainda corre risco de sobrar espaço nesse cara. Ou seja, tipo, 16 texturas é muita textura. Se eu reduzir para 14 texturas, por exemplo, né, ainda é muita textura. Ainda é muita textura. Né? Então isso aqui é bem interessante. Pensar assim, ah tá, então dá para fazer muita textura com 1024. E o Atlas que vai fazer, sei lá, a dungeon vazia, sabe? A dungeon sem nada. Tá? Então vamos começar aqui fazendo o chão, né? Vamos começar fazendo o chão aqui. Eu não vou fugir muito desse tema de dungeon, não, tá? Eu só vou fazer ela mais cara de pedrinha mesmo, né? Ou cara de tábua corrida, sei lá, né? Então, vou fazer um tile aqui. Vou fazer... Será que eu consigo fazer uma tábua corrida? Eu fiz um pedrinha na última aula. Será que eu consigo fazer um piso que pareça madeirinha, assim? É tipo taco mesmo, né? Não tá uniformezinho não, mas também, né? Quem é que precisa da coisa uniforme? Então acho que pode ser assim, né? E aí o que eu quero é uns espaços, né? Para parecer que eu possa pintar madeira, né? Acho que pode ser mais estreitinho assim, ó. Acho que mais comum que o taco seja mais alinhado assim, ó. E aí eu faço, tipo, a coisa da textura, assim, de madeira, assim, né? Então, de novo, eu quero uma coisa para prototipar, então não é uma aula de pintura, tá, gente? Pelo amor de Deus. Isso não é uma aula de pintura. Eu só vou fazer o quê? Eu vou bloquear isso aqui. Eu quero fazer isso aqui, essa linha minha ser tipo um tom marrom meio escuro. Então eu bloqueei a transparência e eu tô pintando a linha de uma vez só, tá vendo? Para fazer essa troca de cor, eu só bloqueei a transparência, estou escolhendo a cor e estou dando um comando que chama preencher com cor de frente, tá? Então, se alguém quiser saber como é que eu estou fazendo isso tão rápido, eu tranquei a transparência e... Lembrou bambu, tá bom, cara. Lembrou bambu, tá ótimo, né? E aí eu vou pegar aqui essa camada de baixo, vou pegar um pincel que seja um pouquinho mais
é, 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 um pouquinho mais frouxo para pintar, porque eu quero só umas manchas mesmo. Eu não quero pintar isso aqui. Minha meta não é, vou fazer uma super pintura, não. Eu quero só marcar rapidinho. E eu quero pegar um pincel que, se eu fizer umas manchas, tá ok, sabe? Se eu fizer umas manchas, tá bom, né? Então, vou disparar isso aqui. Eu pego, por exemplo, um desses aqui e pinto num tom. Outro aqui eu jogo um tom talvez mais alaranjado, talvez mais alaranjado, né? E vamos jogar um castanho aqui também. E aqui eu vou preencher com um baldinho, pegar um tom assim, preencher por trás. Aí. Maravilha. Tá muito bom. Tá muito bom, tá? Nossa, nunca pintei tão bem na minha vida, né? Tipo, assim, mas é só, eu quero o suficiente para que fique distinto, sabe, gente? O suficiente para que a gente possa, na hora que eu fizer uma outra textura, eu saber que, tipo assim, não, tá diferente bastante pra, né? Então, massa. Eu não preciso disso aqui tudo, ó. Eu não preciso disso aqui tudo. Ou seja, eu posso combinar essas duas camadas, né? Eu vou dar um merge aqui, porque eu não preciso ficar também preservando isso aqui. Eu posso dar um merge down. E o que eu preciso, na verdade, é só um desses quadradinhos. Para eu não ter que ficar mirando na hora de selecionar, para eu não ter que ficar mirando, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui em View e vou pedir um Snap to Grid, tá? E aí, na hora que eu der um Snap to Grid, ele vai grudar assim para mim, ó, no grid, ó. E aí eu posso inverter a seleção e apagar o excesso. Então meu tile é isso aqui, ó. Meu tile de piso de madeira é só esse pedacinho. Se eu pedir para ele cortar, inclusive, se eu quiser fazer ainda mais certinho aqui, eu ainda posso pedir para ele dar um auto crop, né, um crop de content na camada, que ele vai ficar com a camada limpinha, levinha, assim, ó, né? E aí, por exemplo, se eu duplicar isso aqui, ó, eu vou duplicar essa camada, mover para o lado. Aqui, ó, eu posso fazer uma variação. Contanto que eu não afete as laterais, contanto que eu não afete as laterais, isso vai encaixar com a tábua do lado, né? Ou seja, a única coisa que eu tenho que ficar atento é não afetar as laterais. Então, se eu pegar esse pincel aqui e mudar o tom dessa tábua aqui, né? Mudar um pouco o tom de dentro disso aqui, né? Vamos mudar o tom desses caras aqui, né? Mudar isso aqui, né? Deixa eu pegar, inclusive, deixa eu pegar essa corzinha aqui, ó. Deixa eu pegar o conta-gota. Pegar essa cor aqui, só para puxar um pouco de volta. E eu vou pegar aquele meu outro pincel, né? Aquele outro pincel que eu estava usando. Vou pegar a corzinha que eu estava usando na linha e vou fazer um outro padrão de linha aqui, ó. O que eu fiz? Eu criei uma variação para o meu taco, né? Ou seja, eu tenho agora dois tipos de piso aqui. Eu posso fazer, contanto que eu de novo, contanto que eu não afete as laterais, eu dupliquei aqui, ó, de novo, dupliquei aqui de novo, eu posso fazer o que eu quiser. Então eu posso vir aqui, ó, eu vou pegar agora uma coisa pretinha e vou fazer como se tivesse um trincado aqui, um
rachado assim, né? Tipo, vamos fazer como se tivesse um rachado aqui. Aí eu vou pegar e vou colocar como se tivesse um brilho mais alto aqui, né? E vamos jogar aqui um tom mais ou menos no meio do caminho aqui, né? Vamos pegar aqui talvez. E deixa eu pintar também um pouco isso aqui só pra. Deixa eu pintar um pouco com esse pincel só pra variar um pouco isso aqui, né? Só pra ficar um pouco diferente esse cara e esse cara aqui. E aí eu vou pegar e vou continuar fazendo essa linha mais elevada aqui, né? Como se estivesse afetando aqui. E vou mudar o padrão desse cara aqui só pra. E eu posso fazer, inclusive, deixa eu ver se eu consigo fazer uma. Como é que é essa cor aqui? Ó, eu vou até mudar aqui só pra pegar uma cor mais escurinha. Deixa eu ver se tipo, faz como se fosse um ambiente occlusion da coisa aqui, né? E aí aqui tem uma tábua que tá meio solta, sei lá, que tá meio diferentona, assim. Inclusive eu posso fazer o seguinte, eu vou fazer mais uma variação, só pela diversão. Só pela diversão. Eu vou duplicar isso aqui, né? Eu vou duplicar esse cara aqui. E vou fazer um remendo, né? Vamos fazer aqui um remendo aqui. Vamos pegar uma tábua aqui, ó. E vamos fazer. Deixa eu pegar as cores aqui mais ou menos. E aqui eu estou fazendo um remendão, né? E aí eu vou pegar essa cor, que é a cor que eu estou usando mais ou menos para. Tá, vou fazer as linhas, as marcações aqui. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esses tons que eu fiz aqui e vou marcar, tipo, às vezes um brilho adicional, uma sombra adicional aqui, só para parecer que tem algum relevo a mais aqui, né? Tipo, não, eu não quero fazer muita marcação de sombra não, porque meio que fica descaradão, assim, na hora que você começa a fazer muita luz, muita sombra, você meio que declara que, então, essa porra é 3D aqui, ó, não tem essa sombra não existe, né? Mas a gente consegue fazer, né, uma tábua aqui né, que tá tipo, tampando às vezes um rolê mais desgastado aqui, né? Posso fazer, inclusive, deixa eu voltar aqui para uma dessas camadas. Fazer às vezes uma sombra diferente em cada um deles aqui, né? Vamos pegar esse cara aqui, vamos fazer uma sombra nesse cara aqui. Tá. Então, olha só. Opa, eu fiz o meu tile estava ligado, ó. Meu tile estava ligado. Eu esqueci meu tile ligado, ó. Então, peraí, deixa eu desfazer isso aqui que não quero meu tile ligado, não. Ó. Não quero meu tile ligado, eu quero meu tile desligado para fazer essas variações, né? Então, na hora que eu estiver desenhando assim, eu não quero correr esse risco, né? Então tem 4 variações. Essas 4 variações eu vou juntar elas, né? Ou seja, eu vou pegar essas 4 variações aqui, eu vou combinar o que tiver visível, ou seja, eu desliguei o background aqui, vou dar um merge. Eu posso dar um merge down camada por camada, né? Ou eu posso vir em imagem e pedir para ele dar um merge visible layers. E ele vai fazer o quê? Uma camada que eu posso chamar de piso, né? Ou seja, essa camada aqui é a minha camada de piso. Vou criar agora uma nova camada. Eu fiz 4 variações de piso. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer parede, né? Vai ser piso de madeira, parede de tijolo,
A vida é essa mesmo. Podia ser. Pô, será que eu faço aquelas pedrinhas, os tijolos mais cinza, mais rústico? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar aqui meu pincel. E eu liguei o tiling de novo. Não importa muito aonde que eu estou desenhando, né? Importa mais que eu faça, né, o meu tijolinho aqui, ó. Eu vou fazer. Bem medieval. É bem medieval, vamos manter no tema. Aqui, ó, eu tô com o meu snap ligado, ó. Quando eu tô com o meu snap ligado, ele vai grudar na linha. Então eu vou vir aqui no meu view e vou desligar o snap to grid, porque agora eu quero desenhar sem preocupar com esse snap, né? E aí eu vou fazer um tijolinho torto para cá, ó. E aí eu faço um tijolo mais ou menos aqui. Vamos deixar esse buraquinho aqui mais ou menos. Fazer esse tijolinho para cá, né? Acho que posso fazer, inclusive, dois tijolinhos tortinhos, assim, um para cada lado, assim, né? Então, tá ótimo, tá passando de bom. É, novo, nunca pintei tão bem na vida. Vou voltar para minha paletinha aqui, vou pegar tons que são acinzentados, azulados, tá? Como eu tenho muita preguiça, né, eu posso já preencher com um tom usando aquele mesmo, né, aquele mesmo comando que eu usei mais cedo, que é preencher com cor de frente, né? E posso usar aquele mesmo pincel do My Paintbrush, aquele mesmo pincel para poder fazer umas sombras. Outra coisa que eu posso fazer aqui, ó, essa linha está marrom, eu posso pegar um tom mais azulado, mais dessa família de azulados aqui, né, para poder fazer essa linha ficar mais dentro do rolê. Então vou trancar a transparência, vou voltar aqui no Edit, preencher com cor diferente, e aí ficou mais cinzinha esse rolê aqui, né? E aí eu vou pegar esse esse pincel aqui, vou pintar umas manchas bem mequetrefe aqui, né? A ideia de que o miolo é mais alto e as beiradas são mais escuras, né? Então essa ideia meio simples assim, né? Então, é, tipo, o miolo é mais claro. Então se eu vier aqui clareando algumas coisas assim, meio que isso já me dá uma coisa que seja bastante distinta do padrão do chão. Então, o que eu quero é uma coisa que, olhando para assim, não, isso aqui está bem distinto em relação ao chão, né? Eu vou colocar, inclusive, uma sombrona mais do capeta aqui, mais trevosa. E vou vir meio que clareando aqui uns. Eu não preciso pintar todos, lembrando que eu estou querendo fazer só um padrão reconhecível. E isso aqui pode ser refinado ad infinito, né? Ou seja, eu posso vir refinando isso aqui toda vez que eu achar que assim, não está tão legal, vamos refinar isso outra hora, né? Então, eu quero só umas manchas mesmo, assim, só pra. Acho que funciona. Eu acho que dá pra explicar. Eu queria uma coisa mais granulosa e mais suja. Então, deixa eu ver se tem um pincel que suja aqui pra mim. Deixa eu só ver se tem um pincel que. Charcoal, talvez. Charcoal. Só pra. Quero sujar um pouquinho essa. E, tipo assim, meio que não importa muito onde que eu tô pintando, sabe? Tipo, qualquer lugar que eu levar. Acho que tá bom. Acho que dá pra entender, né? Eu acho que não preciso ficar muito preciosista com um negócio que é tipo um exemplo, né? Beleza. Isso aqui, ó, é de novo, isso é um novo conjunto de tiles que eu não preciso deles inteiro.
Supondo que eu vou fazer 4 variações de novo, o que que eu posso fazer? Em vez de fazer igual outra vez, que eu apaguei um e fui duplicando, eu já posso apagar. Deixa eu vir aqui em View, Snap to Grid. Eu já posso apagar uma fileira, né? Tipo assim, apagar, deixar só uma fileira. Select Invert. Então, inverter aqui, vou apagar. Opa, tem que inverter, né? Senão não adianta. Aqui eu também não combinei as camadas ainda, né? Deixa eu combinar isso aqui, ó. Deixa eu vir aqui, ó, em Layer, Merge Down. Ou, né? Posso vir aqui no próprio Layer aqui, ó, Merge Down. Vou inverter a minha seleção e vou apagar o excesso. Ou seja, agora eu tenho uma segunda fileira aqui, ó. Eu vou desligar meu tile e vou fazer variações. Ou seja, aqui, ó, eu pego o meu brush, né, de fazer, sei lá, o miolo, né, o meu brush de miolo, que era um coloridinho, esse aqui, ó, né? E eu venho, sei lá, tipo, pintando, né, ou seja, se eu não chegar nas beiradas, se eu não chegar nas beiradas, eu posso fazer o que eu quiser, né? Então eu posso vir aqui e apagar esse miolo aqui, borrar ele, ou fazer o que eu quiser, e vir reconstruindo esse miolo para criar uma variação, né? Então um jeito para eu fazer isso aqui, né, é pegar a cor que eu tinha pegado, a cor de base, né, que é essa cor daqui, né, meio que achatar esse miolo aqui, né? Achatar esse miolo aqui. E vim reconstruindo novos tijolos, né? Aí, como eu sou muito confuso, né? Eu não sou uma pessoa muito organizada, eu vou criar uma camada nova para redesenhar tijolos, né? Ou seja, agora eu vou vir aqui criando tijolos novos, né? Criando tijolos novos a partir dessa destruição que eu fiz aqui, né? Ou seja, aqui eu vou talvez aqui. Então, mais ou menos a mesma coisa. Eu vou passar os mesmos brushes que eu estava passando antes, né? Ou seja, eu vou fazer o mesmo processo de é, é, borra um trem, né? Tipo, não, isso aqui sou eu pintando variações, né? Sou eu pintando variações. E essas variações podem ser, inclusive, variações tonais, né? Ou seja, eu posso vir aqui e misturar um tom de cor aqui só para criar uma variação que vai dar um tom diferente, né? Num tijolo no outro, né? Ou seja, eu posso vir aqui e ter um que é mais azulado e ter uma coisa que é mais coloridinha, né? Então, e aí, tipo assim, aí habilidades dos desenhistas, né? Que vai fazer o rolê mesmo acontecer, né? Então, de novo, eu tenho uma variação, consigo quebrar o padrão, né? Eu vou fazer mais uma aqui. Vamos fazer um buraco, né? Vamos fazer um negócio que é tipo Faz uma passadeira. uma boa. Deixa eu fazer uma coisa que pareça, tipo, que é mais funda mesmo, assim, deixa eu pegar um tijolo desses aqui e vamos fazer uma coisa que pareça que é mais funda. E vamos colocar, tipo, uma beirada, assim, como se uma beirada fosse visível, né? E vamos marcar essa daqui, ó. Marcar essa daqui. Acho que eu vou fazer, inclusive, deixa eu fazer, acho que eu vou fazer esse aqui como se fosse um tijolo separado, assim, ó. E aí eu vou pegar esse aqui, vou fazer como se fosse um brilho de relevo. Isso aqui eu vou aprofundar aqui, né? E esse aqui eu vou fazer uma sombra desse lado aqui. E aí eu vou pegar aquele meu pincel que é mais borradinho mesmo. E vou fazer como se fosse um negócio que afunda, assim. Aqui.
Novo, eu não estou pensando que o player vai chegar perto disso, não. Eu só quero fazer coisas que sejam variáveis, né? Então, que dê uma sensação de variação, né? Não estou caçando, né? Tipo assim, confusão de fazer, preocupando demais em fazer a coisa, fazer todo o sentido do mundo, né? Então agora tem uma terceira variação que tem uns trincadinhos e tal, né? É, e que eu acho que é bastante distinto, acho que está bastante distinto do outro, né? É, isso aqui vamos fazer fazer um pôster, fazer um pôster. Vamos fazer um negócio que é meio específico assim, né? Deixa eu fazer com uma dobrinha, talvez. Vou fazer uma dobrinha assim. Fazer ele meio rasgadinho assim. E aí vamos pegar aqui aquele pincel que eu estou usando meio que para marcar. Fazer um papel velho assim, meio amarelado, assim, meio acastanhado. E aí a gente põe um preguinho aqui só pra. É pra ser uma coisa bem diferente, assim, né? Tipo, você fazer um negócio que, assim, ah, não. Se o player passar por aqui, ele vai saber, né? Eu tô colocando uma coisa que ele vai identificar como. Então vamos fazer uma sombrinha aqui, talvez uma sombrinha assim. Mesma coisa eu vou pegar aqui e fazer como se fosse a sombra do papel pra cá, né? E vou fazer uma coisa como se fosse a luz batendo na beirada, assim, só pra destacar um negócio aqui. Então agora eu tenho quatro modelos aqui. Eu não posso fazer muito detalhe aqui não, mas eu posso sugerir que tem né, talvez um retrato aqui, um texto, né, tipo como se tivesse algo escrito aqui nesse seu anúncio, né? Então aqui eu tenho quatro variações de parede. O que acontece com parede, gente, é que é interessante, se você está fazendo uma dungeon, é interessante fazer o rodapé da dungeon, sabe? A parte de baixo. E é interessante também fazer a parte de cima, né? Então é interessante que eu tenha variações não só de meio, mas variações de base e topo, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou pegar esse cara aqui, ó, vamos dar um merge down aqui só para juntar essas duas cara aqui. E eu vou fazer umas duas variações de rodapé. Ou seja, isso não vai encaixar horizontalmente com essa, vai encaixar só verticalmente. É, mas talvez seja bastante para que a gente consiga explicar pro player que existe existe uma beirada desse cenário aqui, tá? Aí eu já vou fazer uma coisa, já vou fazer uma gambiarra aqui, que é, eu vou colocar um gradiente, eu vou colocar um gradiente aqui que vai de uma cor para o transparente assim, ó, bem baixinho, só para tipo assim, já dar uma sensação de que isso aqui recebe a sombra desse camarada aqui, ó. E vou ligar de novo meu tiling, tá? Vou ligar de novo meu tiling. Eu quero ter certeza que eu não estou afetando outras camadas, tá? Que eu não estou afetando outras camadas, então eu estou numa camada que é só dele. Mas eu também vou limitar a seleção, ou seja, na hora que eu desenhar, eu quero desenhar só nesses dois aqui, tá? Então eu estou limitando a minha seleção. E aí eu vou vir fazer o quê? Eu vou desligar o meu snap.
E vou vir desenhando. É, vou pintar primeiro, né? Deixa eu pintar primeiro aqui acho que eu posso pintar inclusive numa outra camada, só pra ter certeza de que eu não estou tampando nada, né? Então eu vou pintar aqui com aquele pincel maroto, aonde que eu quero o meu rodapé, né? Ou seja, um tijolo tem um padrão diferente do resto, né? Então onde que vai ter o meu rodapé? É, vou vir aqui marcando, né? Tô criando uma outra camada aqui, tá? Tô criando várias camadas, é só pra ficar bem separadinho aqui na explicação. Não necessariamente eu precisaria dessas camadas para desenhar, mas talvez seja bom para poder ficar bem separado. Então, isso aqui é meu arremate, né? Ou seja, eu tô colocando aqui, ó, não quero pegar ali em cima. Então, é que eu tô pegando aqui em cima, eu não quero pegar aqui em cima. Eu quero uma seleção ainda mais restrita do que essa. Eu quero, ou seja, eu quero ter certeza que eu tô fazendo essa variação só aqui, ó. Só aqui, só no rodapé. Eu não quero afetar meu tile ali, ó. Então vamos voltar aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui, ó. E agora eu estou fazendo um tile que é só nesse pedaço, né? Vamos pegar esse aqui. Opa! Inclusive, deixa eu fazer mais um ajuste aqui na minha seleção. Eu selecionei rapidinho. Eu não vi que minha seleção estava fora do enquadramento aqui, ó. Daí. E lembrando que eu vou cropar isso aqui, né? Ou seja, eu vou cortar isso aqui, então eu consigo ajustar isso aqui depois, essa diferença de um pixel aqui. Então, Y é o atalho do pincel que eu estou usando. Vamos pegar você. Vamos pegar um tom um pouco mais claro para fazer como se fosse a beirada desse rodapé. Então, eu quero vou fazer a sombra de novo aqui. Eu quero um pouquinho mais claro aqui. Um pouquinho mais claro aqui. Eu vou voltar fazendo a sombra aqui só para. E agora eu vou pegar o meu pincel de fazer linhas aqui do barulho. E eu quero fazer com que cada um desses caras aqui seja tipo um tijolinho num padrão meio diferente. Né? E aí eu posso fazer uma marcação assim, ó. Não, você pode fazer o que você quiser. O GIMP ele é de tratamento de foto, você pode fazer hiperrealismo. O GIMP ele é até mais para coisa fotográfica do que para cartoon. Ele é até mais para isso. Eu tô fazendo cartoon, mas ele é mais para foto, na real. É porque o tio aqui é doidão, né? É... Aí eu fiz esse detalhe aqui. Eu vou colocar mais uma camada aqui só de que é aqui. Essa camada também, eu quero que ela afete só esse tile e eu quero que ela afete só da metade para baixo. E eu vou pegar tipo uma textura, um pincel texturizado, alguma coisa assim, que dê pra colocar como se fosse um musgo, alguma coisa assim. Talvez isso aqui. A gente fazer uma coisa que seja tipo meio musgo, né? Então, ou seja, para ser mais distinto ainda, né? Então eu vou pegar aqui, ó, vou limitar minha pintura para esse pedaço aqui e vou colocar como se fosse um musgo aqui. E aí eu quero esse musgo meio que por trás da linha, meio que por trás desse detalhe da linha.
Então eu vou selecionar aqui, ó. Eu vou selecionar essa cor aqui, né? Vou vir aqui e selecionar por cor. Selecionar essa cor aqui e vou apagar nessa pintura que eu fiz aqui, porque já que eu não fiz a linha separada, né? Vamos fazer uma gambiarra, né? E aí eu tenho um. Esse é da configuração do brush, o João. O João perguntou como é que fica rotacionando o pincel. Isso aqui é da rotação do brush. Se eu pegar as dinâmicas desse cara aqui, ó, você vai ver que ele muda de ângulo randomicamente, ó. Então isso é da configuração das dinâmicas do brush. Tá? E aí eu vou ligar esse cara aqui, ó, e esse cara aqui eu vou colocar ele por baixo aqui do. Cara, mesma coisa. Estou selecionando por cor, né, apagando no musgo aonde eu não quero. Né. Vou misturar essas camadas agora, ó, vou vir aqui misturando essas camadas que eu criei, né? É, e vou cortar ela aqui, ó. Eu vou apagar o excesso. Ou seja, essa daqui, ó, que é a camada que eu criei, deixa eu desfazer aqui. Eu fui juntando ela, mas eu não preciso juntar ela agora, não, né? Não, posso juntar, posso juntar. Merge down, merge down, merge down. Posso juntar, não tem problema não. Vamos juntar. Merge down. E aí eu vou tirar esse excesso aqui, ó. Esse excesso eu vou de novo ligar o meu snap, selecionar esse excesso aqui, ó. Vou apagar esse excesso. Vou apagar esse excesso aqui. Estou fazendo de duas vezes, mas podia ter feito uma seleção somada. E aqui, ó, mesma coisa. Eu pego esse daqui e eu faço uma variação nesse cara, né? Ou seja, eu vou vir aqui e esse maluco aqui, ó, né? Eu vou pegar aquele pincel aqui, né, e eu faço uma variação nesse bacana aqui. Ou seja, não precisa de muita variação. Isso aqui já é o rodapé, né? Isso aqui já é o rodapé. Aliás, eu não prestei atenção na minha seleção, então eu vou retocar isso aqui só porque ficou meio cortadinho, né? E lembrando também, né, gente, que eu tenho que desligar o tile para fazer variação, senão eu faço a pintura nos dois ao mesmo tempo, né? Então vamos desligar isso aqui, none. E vamos variar esses dois aqui, ó. Esses dois aqui eu vou variar. E esse aqui eu quero só retocar ele, só porque ele está muito descarado, tá muito descarado esse recorte aqui, né? Então vamos editar isso aqui só para. E aí eu posso vir aqui e dar um brilhinho nesse cara aqui, vamos dar uma cor diferente para ele aqui também. Colocar um tom de rosa aqui. Vou pegar de novo um pincel qualquer aqui, acho que vou pegar o lápis. Eu tenho um lápis. Tenho um lápis. E vou colocar essa marcação aqui de diferente aqui desse cara, né? E aí eu tenho, tipo assim, uma variação de padrão. Eu posso ter mais, mas acho que uma variação aqui tá massa, assim. Acho que uma variação aqui fica ok, né? Então eu tenho 4 variações de piso para ir colocando. 4 variações de parede, 4 variações de rodapé. Vale a pena também eu fazer 2 variações de finalização. Isso é bem interessante de pensar, gente. Pensar as coisas numa base de 3, né? Então você pensa assim, eu tenho os tiles de base, eu tenho os tiles de meio e eu tenho os tiles que arrematam, né? Ou seja, tiles que eu consigo usar no topo. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou pegar esses caras aqui, ó. Pegar esses dois aqui, ó, de novo. Né? Vou copiar e colar eles. Então
seja, já vai vir com uma variação aqui, né? Ou seja, esse aqui já é variado um do outro, então eu podia ter feito, em vez de ter copiado o mesmo e duplicado aqui, eu podia já ter copiado uma das variações e ter aproveitado que eu já fiz uma variação. E aqui, ó, se nesse de baixo eu fiz a coisa indo pro tom escuro, né? Esse aqui eu posso pensar em fazer pro tom claro, né? Ou seja, eu posso vir aqui e pensar, não, isso aqui vai receber uma certa claridade. Então eu vou vir aqui, de novo, com o meu ferramenta de gradiente, com um gradiente que vai da cor para transparência, e pegar um tom claro e fazer isso aqui. Aí, para ter certeza que eu não estou pegando fora da área, eu vou fazer uma seleção, e aí eu venho com o gradiente pegando no que seria a beirada de cima, né? Para lidar com essas coisas, ou seja, para lidar com essas misturas, né? É, em vez de eu fazer só um gradiente e deixar ele aqui existindo, eu posso mudar o tipo de mistura, né? Para um tipo de mistura que vai me dar uma claridade interessante, né? Então, eu posso experimentar aqui até achar um que fala assim, ah, não, esse aqui tá bala, né? Ó, pra fazer sombra, esse aqui é bom, hein, fazer sombra. Green Mesh, Green Stretch. Green Mesh é legal. E eu posso, inclusive, variar a intensidade aqui, né? Isso é mais para eu ter uma diferença do que é a parte de topo do que é a parte de baixo, né? Lembrando que eu vou pintar isso aqui, né? Ou seja, eu vou vir aqui pintando esse cara. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero, de novo, limitar minha seleção de pintura para o espaço aonde eu vou fazer a variável, né? Aonde eu vou fazer a variável. Então, se eu for variar daqui para cima, ó, da metade para cima, então eu quero uma seleção que vai garantir isso. E eu vou ligar o tiling para poder fazer o encaixe daqui de cima, né? Então, eu vou vir aqui pegar esse tom mais clarinho aqui, né? Vou fazer o que eu acho que pode ser uma beiradona assim de tijolos largos, talvez, né? Fazer uns tijolos mais largos aqui. Novo, eles vão ter esse aspecto de sombreado, né? Então, talvez eles tenham um jeito de sombrear aqui para cá, né? E talvez eles tenham, na verdade, um highlight aqui em cima, uma coisa que faz com que eles pareçam mais algo de topo, né? Então, isso aqui vai ser a minha variação. Numa camada aqui a mais, eu vou fazer é, o, o detalhe do tijolo agora, né? Então vou vir construindo o que é essa beirada. Eu acho que eu vou pegar outro pincel, eu não estou gostando desse. Esse aqui é um pouco melhor. Vou reduzir o tamanho dele. Acho que está um pouco mais parecido com o que eu estava usando antes. Então eu posso vir aqui fazendo um tijolo largo assim, bem diferente do outro que eu fiz antes, né? E fazer um padrão diferente aqui, que eu vou fazer ele apoiado assim, né? Tipo, então isso aqui vai continuar sendo encaixado por aqui, né? Ou seja, esses tijolos eles continuam existindo como os tijolos individuais, mas eu estou fazendo agora esse espaço aqui de beirada, né? Então, vamos sujar esse cara aqui, só pra... Deixa eu ver como é que fica com a beirada. Vai rolar, vai rolar, vai rolar. Agora eu vou pintar. Vou pintar um pouco mais aqui esses tijolos aqui de baixo, que são os tijolos de transição, só para eles ficarem com a sensação de ambiente occlusion, mais ou menos assim, né? Tipo,
E aí, beleza. Então isso aqui vai servir como topo, e isso aqui vai servir como rodapé, né? É, eu posso desligar o tiling aqui, ó, desligar o tiling e ajustar agora só, tipo, aonde que eu acho que não deu um barato tão bom, né? Onde você, não, isso aqui não ficou tão legal, vou vir aqui dando um ajuste aonde eu acho que o encaixe aqui não ficou tão interessante, né? Então, igual aqui que herdou alguma coisa do outro espaço. Massa. Como meu tile estava ligado, eu falei, pô, mas aí você sujou a coisa toda, né? Você foi lá e sujou seu esquema todo. É por isso que eu separei em camada, ó. Eu separei em camada porque essas camadas aqui, ó, elas estão prontas. Essa aqui, eu quero só esse espaço. Mas eu acabei sujando é, 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 a textura inteira, né? Ou seja, quando eu estava retocando aqui, eu acabei avacalhando o rolê todo. Então, porque eu estou com o tile ligado, tudo que eu faço espalha para todo lado, né? Então eu tenho que sempre que estar lembrando de desligar o tiling para fazer esses retoques, né? E se possível, fazer em espaços separados, aonde, por exemplo, se eu vier aqui apagar onde eu não quero, né? Eu consigo às vezes resgatar né? Ou seja, essa linha adicional que eu fiz, ela é interessante aqui, mas não é interessante aqui. Então eu posso vir aqui apagando. E também eu posso, né, com a ajuda desse snap, eu posso vir realmente selecionando, invertendo essa seleção e apagando todo o resto que não me interessa. Ou seja, eu posso vir aqui me livrando dessa sujeira e dessa poluição. Tá? Eu vou só dar um retoque de que eu acho que eu quero essa linha bem coladinha aqui nesse espaço aqui. Eu acho que eu quero ela bem coladinha. E aí eu vou, mesma coisa, eu vou vir aqui tirando o excesso, só para não entrar no outro time, né? Eventualmente eu posso ter feito alguma cagada, gente. Isso aí não é impossível. Só lá na hora que eu estiver editando é que eu vou descobrir todos os bugs da minha pintura, né? Todos os avacalhados da minha textura. Tá? Para finalizar essa pintura, eu preciso da porta, né? O que a gente tinha falado mais cedo de fazer uma porta, né? Vou ter certeza que eu apaguei aqui os excessos em todas as camadas, tá, gente? Então eu quero apagar em todas as camadas os excessos da pintura, né? Então em todas as camadas eu quero apagar, né? Eu posso fazer isso também dando um merge, né? Antes de fazer o processo de apagar, né? Então eu vou vir aqui em Image, eu vou pedir para ele misturar o que é visível, Merge Visible, merge, e vou pedir para ele cortar para o conteúdo, né? Eu vou pedir para ele no layer cortar para o conteúdo. E se ele não der um corte certinho assim, é porque tem sujeira, né? Ou seja, se ele não fizer um corte exato, é porque tem algum pixel sujando ali, né? Então eu tenho parede, parede e piso. Merge down. Vamos dar um merge down aqui, merge down. Parede e piso. E aqui eu vou ter um espaço para as portas, ou seja, eu vou criar uma camada nova. E a porta, diferente dos outros tiles, esse aqui eu não preciso, na real, de usar o tiling, né? Eu posso vir aqui e só pintar alguma coisa, assim, só, né? Então, deixa eu julgar isso aqui, né? Julgar uma camada de cor, né? E desenhar aqui com um tom de marrom, que pode ser inclusive o mesmo tom de marrom que eu estou usando aqui por enquanto, né? Posso vir aqui e desenhar uma porta aqui, né? Eu não preciso fazer a maçaneta, lembra que a gente está fazendo a coisa 3D, então nem tudo eu preciso desenhar aqui, eu preciso desenhar só o que me interessa desenhar, né? Então,
Aqui o que eu quero desenhar é talvez um detalhe, tipo talvez fazer uma coisinha assim, né, como se fosse de ferro. Ó, eu vou usar simetria aqui, só pela farra de usar simetria, quer ver? Mirror, horizontal. E aí eu vou pegar a ferramenta de mover, colocar isso mais ou menos aqui, pegar o meu brush e fazer um padrão. Né? E aí pronto. Ó. E aí esse cara aqui, ó, eu posso selecionar ele. Ctrl C, Ctrl V. Mover ele para baixo assim, ó. Não vai ficar certinho, certinho ali não, mas a gente se vira. E aí a gente faz aqui uma beirada de porta, talvez, assim, né, um complemento, assim, de onde que isso entra, né? Então, massa. Acho que isso aqui a gente consegue meio que explicar. Se bem que eu podia fazer o quê? Eu podia fazer umas ripas, sim, né? Né? E aí a gente faz isso aqui com níveis diferentes, né? E apaga aonde está o. Deixa eu pegar uma borracha mais dura. E apaga aonde vai ter esse detalhe aqui, né? É, eu vou reforçar aqui a parte mais escura da porta. Eu vou reforçar ela, né, visualmente, né? Ou seja, pegar aonde vai ser realmente fresta e reforçar a fresta visualmente. E vou pintar esse negócio aqui. Vamos naquele brush que eu estou usando para tudo e vamos fazer o mesmo processo de marca umas cor de mancha assim de madeira. E aí eu não quero avançar as coisas, né? Ou seja, eu quero tudo que eu pintar, eu quero restrito aqui, ó. E na hora que eu estiver pintando, eu não quero que o snap fique mexendo no saco. Então eu vou em select. Não, mentira, eu vou em view e vou desligar esse snap aqui. E agora eu vou. Opa! Eu só dei um mover na seleção, porque eu apertei Alt aqui pra coisa. Eu apertei o atalho de mover aqui. Então, foi mal. É... E aí, vamos lá, vamos. Brush. Não, peraí. Esse brush. E aí eu quero ir marcando manchas. Fazer minha pátina aqui, né? A gente está usando uns tons de laranja assim. Mas eu quero uns tons de castanho, de marrom, né? Então, principalmente aqui, ó, eu quero que pareça que tem um relevinho. Então eu vou fazer assim só para facilitar na hora de explicar para quem está passando. Tipo, ó, isso é uma porta, isso é madeira. E aí aqui eu quero, nessa beirada eu quero que ela seja um pouco mais clara, assim, só para ficar um pouco mais evidente também que isso aqui salta, né? Outra coisa que eu vou fazer, eu vou aproveitar é, esse tom de marrom aqui para fazer um limite de linha aqui, tá? Eu tô com o snap ligado. Tô com o snap. O
Snap ele é legal para quando você quer que a linha realmente fique aderente, né? Então aqui eu quero usar o Snap para a linha, ou seja, eu quero que na hora que eu estiver desenhando a linha, que ela fique meio que aderente. Então isso me ajuda a fazer umas linhas meio grudadinhas, assim, né? Então não é necessariamente tem Snap é ruim, assim, né? E eu acho que assim tá bom, né? Eu acho que eu consigo explicar. E aí eu vou pintar esse miolo aqui, ó. Esse miolo aqui eu vou pintar ele com alguma coisa meio acinzentada, né? A gente vai lá e cuida disso aqui depois, né? Então aqui vai ter uma coisa que é diferente da outra, né? E vai me dar ou seja, isso aqui vai me dar uma portinha, né? E aí vamos jogar uma sombra de que é aqui, né? Né? Jogar uma sombrinha assim, meio vagabunda. E vamos jogar um highlightzinho aqui bem vagabundo também. Um highlight bem vagabundo. Só pra esse detalhe ter um chamariz assim de. Né? Acho que é passando de falar, não, tem uma coisa saltando ali. Beleza, isso aqui é uma variação. Isso aqui é uma porta. Eu ainda posso fazer uma segunda variação de porta aqui, ó. Dá pra fazer uma segunda. Um alçapão, ou uma janela, né? Ou seja, não necessariamente preciso fazer outra portinha, né? Não, eu tô até gastando um pouco aqui. Eu tô achando que eu tô até elaborando demais a vida aqui. Eu acho que podia ter feito até mais eficaz, assim. Mas eu posso copiar isso aqui. Eu não preciso preocupar com as camadas, juntar elas. Se eu quiser só copiar o que eu estou vendo, eu posso dar um copy visible e aí dar um paste. Que ele vai fazer o quê? Ele vai copiar para mim, né, uma porta idêntica à que eu pintei, mas vai manter minhas camadas separadas. Então agora eu tenho uma porta que é a porta finalizada aqui, ó, e uma porta com as camadas. Então é possível você fazer um rolê desses, às vezes, para criar uma variável ou criar um espaço diferente. Né? Também você pode fazer essas cópias no meio da pintura. Né? Se eu fizer a cópia no meio da pintura, talvez eu consiga é, 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 criar essas variações, por exemplo, de qual o tipo de coisa que prende a porta sem ter que ficar, às vezes, repintando a madeira, né? Que é uma coisa que vai acontecer aqui agora. Se eu quiser fazer essa porta aqui diferente, né? Ou seja, se eu quiser que ela seja diferente, eu vou ter que meio que repintar a madeira da porta. Isso não é tão divertido assim, né? Ou seja, não, se eu tivesse copiado no meio do caminho antes de fazer os detalhes, talvez fosse melhor, né? Então aqui eu vou fazer uma porta bem diferentona mesmo, só para não ter que fazer a madeira mesmo. Então aqui eu vou variar demais como justificativa para estar pintando outra, né? E aí vamos fazer ela com umas ferrugem assim, só para justificar, né? Pegar um tom bem escuro aqui, fazer um beiradinho aqui, beiradinho aqui. E no caso dessa daqui, que eu tô fazendo ela bem bem diferente da outra, né? Ou seja, eu tô fazendo ela para ser visualmente diferente, a gente pode fazer, ao invés de colocar essa beirada né, em vez de fazer esse suporte, que a gente pode fazer um suporte de madeira, por exemplo, então fazer né, sei lá, não sei o que é esse interessante de suporte. Eu tô pensando aqui ainda. Deixa eu pegar isso aqui e deixa eu fazer essa beirada aqui de sombra. E. Vamos fazer como se fosse uma madeirinha mesmo. Assim. Vamos pegar isso aqui, ó. E vamos pegar.
e pintar numa camada nova, né, uma madeira, né? E a gente pega, faz uma sombra aqui, um highlight aqui, e eu venho aqui com o meu brush, né? E uso essa mesma paleta de cores aqui para fazer, tipo, não, isso aqui é uma beirada superior. Isso aqui é uma beirada inferior. E a gente faz umas linhas assim. Vou pôr uns preguinhos assim, né? E vou pôr uma sombra aqui, né? Fazer uma sombra nesse canto aqui, né? Deixa eu fazer uma marcação aqui também. Beleza, aí fica uma porta que é diferente da outra o suficiente pra gente talvez explicar pro player alguma coisa de design, né? Falar assim, não, aqui você entra, aqui você não entra, então tá no caminho certo, no caminho errado, né? A gente pode usar isso aqui, né, a nosso favor. E aí eu vou fazer o mesmo processo de copiar visível, né? Então, copiar visível, né? Então vem edit, copy visible. Aí eu colo aqui, né? E movo. Cadê a minha ferramenta de mover? Eu não colei, né? Eu só não colei. Só isso que não aconteceu. Porque moveu, mas eu não tinha colado. A gente põe aqui. E agora eu tenho duas variações de porta, né? Ou seja, eu tenho uma porta de metal com tranca de madeira, uma porta de madeira com tranca de metal, né? Ou com a dobradiça de metal. E aí, por exemplo, essa primeira parte aqui, ó. De novo, eu fiz o tile que eu vou usar para prototipar o meu cenário, né? Para quem está ao vivo comigo agora, a gente vai fazer um intervalo, né? A gente vai fazer um intervalo de uns minutos, né? Para poder fazer a modelagem. Eu não vou modelar direto, não, vou dar uma pausa. Antes de eu abrir esse intervalo, eu quero saber se tem alguma dúvida do que foi dito até agora, se tem alguma pergunta. E. Ô, Dan, Diga, ô, Dan, diga. deixa eu te perguntar. Isso que você mostrou pra gente nessa primeira aula foi tile e tal, que ele é mais cartunesco, né? No nosso TI, acho que a maioria da galera vai fazer realismo. Será que se rolar teria como você, tipo, dar uma demonstração? O realismo é foto, né? No caso, acho que você tinha explicado que sim, né? Então, olha só, a diferença do realismo é que você vai fazer o encaixável antes. Então, deixa eu vir aqui no meu. Eu acho que eu tenho uma biblioteca de. Eu tenho um arquivo de imagens. Eu acho que eu tenho um arquivo de imagens aqui no meu. Fotos. Imagem. Deixa eu só achar meu banco de imagens aqui. Ele não deve estar tão difícil de achar. Não deve estar tão difícil de achar, não. Vou investigar aqui. Se que eu podia investigar era no navegador de arquivos, né? Porque aí eu consigo abrir aqui o documentos. Eu quero PUC, talvez. Eu tenho, eu tenho tanta pasta, gente, que às vezes fica difícil de rastrear é, aonde que tá o que, tá, gente? Então, materiais, tá. Esses aqui já estão, esses aqui já estão como encaixável. Inclusive eu subi esse para vocês. Eles já estão como encaixáveis. Eu quero ver se eu tenho algum banco de imagem antes de eu fazer o tratamento.
Shader Blender. Miscelânea, talvez. Não, miscelânea são respostas de perguntas e docs. Vão ser realmente, literalmente docs. Não é difícil responder isso, mas talvez seja difícil eu localizar na minha bagunça onde que eu estou salvando as coisas. Por isso que é bom organizar a vida, né? Eu lembro recursos, materiais. Acho que aqui são os mesmos. Acho que são os mesmos mapas. Esses aqui já estão encaixáveis. Esse aqui eu quero pegar um que não está encaixável, meio que para mostrar como fazer encaixável, tá, gente? Por isso que eu estou dando voltas nas pastas, né? Eu estou dando para ver se pack extra, backup. Esse aqui também eu acho que está encaixável já. Acho que está encaixável já. Tudo eu já salvei encaixado, né? Esperto pra caramba. Tem que salvar umas imagens sem estar encaixado, pra lembrar. Vamos de novo em imagens. Pix, talvez. Não. Texturas. Banco de imagens. Chão, ladrilhos e paredes. Tá. Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui são fotos. Algumas fotos batidas por mim, outras batidas por né, por outros professores, né? Então eu tenho aqui pedras, né? Paredes, né? Então a gente tem esse objetos diversos, árvores e folhas, tá vendo? Então eu tenho várias fotos aqui. Gramas, tá vendo? Folhagens. Tem aqui um tanto de imagem, né? Aqui em chão e ladrilhos eu tenho alguns que não estão encaixáveis ainda, né? Então, por exemplo, se eu pegar isso aqui, ó, essa imagem ela não está encaixável ainda, mas é uma imagem realista, certo? Então, o que eu vou fazer com essa imagem, eu vou jogar aqui no GIMP ela, né? E eu vou dar o corte, né? Ou seja, eu vou fatiar essa imagem no tamanho que eu quero, né? Ou seja, eu vou fatiar essa imagem no tamanho que eu quero. Então, vou pegar aqui um quadrado, tá? Eu vou pegar aqui um quadrado. Para saber que é quadrado, eu posso digitar aqui o tamanho, né? Ou seja, eu posso vir aqui e digitar 1080 por 1080, por exemplo. Ele vai fazer um quadrado para mim. Posso escolher uma área e escolher outra área, né? Então vou pegar isso aqui, ó. E aqui, ó, na hora que eu der crop, eu quero, na verdade, apagar os excessos, tá? Eu não quero, eu quero apagar os pixels excessivos. Se eu der Enter aqui, ó, ele cortou a imagem, tá vendo? Essa imagem ainda não é encaixável e ela não é do tamanho do meu Atlas. Então o que eu vou fazer é, eu vou em Filtro, eu vou em Map, Tile Seamless, e ele agora ele é encaixável, né? Eu posso controlar aqui a opacidade desse cara aqui, e eu posso fazer algumas outras coisas, mas se eu fizer isso aqui, isso agora é um tile encaixável. Ou seja, agora ele é um tile encaixável. Existe mais de uma ferramenta para fazer isso, tá? Existe mais de uma ferramenta de mapeamento, né, de gerar tile, tá? Tem essa aqui, o Resynthesize, que é bem legal. Ela recalcula a textura do zero mesmo, assim, ela redesenha a textura com algoritmo. Então ela vai processar o que é o desenho e ela está usando um algoritmo para repensar essa estrutura, né? E aí ele faz uma textura que é encaixável, ficou melhor que a outra, inclusive, ó, ficou bem perfeitinha, né? Só que ela ainda é meio gigante. Então eu vou em imagem, Scale Image, 256 por 256. Então agora minha imagem ela é do tamanho do espaço. Eu posso salvar ela, eu posso copiar, né? Opa. Eu posso copiar ela aqui e colar ela no meu Atlas, aonde eu quiser.
Então é o mesmo raciocínio de montar o Atlas. A diferença é que eu trato o tile separado e depois eu colo na imagem que eu quero. E desse jeito eu consigo o quê? Um conjunto de texturas realistas. Porque não tem nada mais real do que uma foto, gente. Tá, mas tem como fazer realista pintando? Tem. Tem como, por exemplo, se eu continuar pintando isso aqui, eu consigo pintar até ficar realista. Tem como fazer realista com procedural? Tem. Mas você tem que ficar calculando e processando até ficar realista. Então, se você quer uma textura realista, o melhor jeito é você tirar uma foto dessa coisa que você quer e tratar essa foto para que ela fique encaixável, né? E, de novo, isso aqui é realista, né? Não tem como não ser realismo. Isso aqui são pedras de verdade que foram fotografadas, tá? Lembrando que, como eu falei, o GIMP ele é muito mais para tratamento de foto do que para pintura, a origem dele, o projeto dele, né? É muito mais para lidar com isso. Lembrando que ainda existem outras ferramentas de pintura aqui que eu não entrei que permitem uma pintura realista também, né? Ou seja, ainda existe a possibilidade de eu criar uma pintura realista, né? Eu posso... Uma coisa que eu posso fazer é transformar aquela pedra num pincel e usar ele para pintar, né? Então, se eu vier aqui numa imagem nova e usar o carimbo para pintar, né? Mas em vez de usar tipo a própria imagem, né? Eu usar um padrão, né? Eu posso vir aqui e escolher um padrão fotográfico de textura, né? E aqui eu estou pintando um negócio que é realista, porque eu estou usando uma imagem como pincel. Inclusive, o tiling ele pode ser feito aqui também. Ó. Então, eu posso vir aqui e usar a imagem como uma textura. Para fazer isso, basta você ter salvo a imagem na pasta de textura do GIMP. Né? Então, o GIMP ele vai ter uma pasta de configuração. E aí eu vou pintar isso aqui. Né? E aí eu vou ver se está encaixando legal. E de novo. Né? Aqui eu não gostei desse encaixe não, mas a gente vai improvisar ele. Né? E aí eu posso tratar isso aqui, de novo, eu posso fazer isso aqui até ficar do jeito que eu quero. Vou fazer ele gigantão aqui, seja o que Deus quiser. Né? Então, pintura realista. Né? Não deixa de ser E ela é tile. Né? Então, isso é um tile realista de 256 por 256. Né? Ou seja, se eu vier aqui e fazer o mesmo processo, né? A diferença é que eu estou usando o carimbo em vez do brush, e no meu carimbo a minha fonte é uma imagem, e essa imagem ela passou por esse processo de tratamento, né? Então ela é um tile por si só, né? Ou seja, o próprio brush aqui ele é um tile, é tipo um inception de tiles. Então existe essa possibilidade de pintura realista, tá? Mais alguma pergunta, pessoas? Mais alguma pergunta? Eu espero que tenha respondido, viu? Acho que foi o Victor que perguntou. Mas, Eu que perguntei. tá. Valeu, Dan. Mas aí faz um banco de fotos suas das histórias que você quer. Que é o melhor jeito. É super rápido. É mais rápido do que isso que eu fiz, na verdade. Eu tava pensando em fazer isso mesmo, só que eu não sabia como é que eu ia fazer a textura ficar encaixável. Aí por isso que eu perguntei. Tem mais filtros, esses dois que eu mostrei, o Resynthesize e o Tile Seamless, são os que eu mais uso. Mas tem outros, tá? Tem outros, se você procurar filtros para tile no GIMP, tem vários. Inclusive tem um que funciona tanto no GIMP quanto no Krita, que é desse pacote Gmic. Tá? Esse Gmic tem 1 milhão de filtros. E ele vai ter, tipo, coisas relacionadas a tile. É,
Então, Make Seamless, ele vai ter dois Make Seamless diferentes, tá vendo? Então tem muita ferramenta para fazer tile, né? E deixa eu fechar isso aqui. Então, massa, pessoas. Deixa eu salvar isso aqui, né? Que eu não salvei hora nenhuma. A pessoa confia no software demais, não devia, né? Então, deixa eu salvar isso aqui, ó. Eu vou salvar ele como backup. Então, eu estou salvando no formato XCF para backup. Posso exportar ele em qualquer formato também, né? E eu vou exportar ele como PNG para quando a gente for usar ele no, no- na modelagem, tá? Como o João falou no bate-papo aqui, é sair por aí tirando foto. É meio isso mesmo, é meio isso mesmo. Eu tenho um das texturas que eu mais gostei de fazer, assim, foi a textura de um cinto, que é um cinto que eu escaneei. Eu nem tirei foto, não. Eu passei no scanner que tem aqui em casa. Esses scanners que vem com impressora, né? Nem um scanner chique, não. Essa impressora que vem impressora, scanner e faz café, né? Que fica barato. E aí eu tenho um personagem que eu escaneei o cinto, quer ver? Isso fica no blog Dan Art Stuff, é o Hawkmon. Então, eu tenho a tendência pro Hawkmon, que é um desafio de modelagem que eu fiz com os alunos, né, tipo, da praça. E esse cinto aqui, ó, essa textura do cinto é um cinto que eu tinha, que eu escaneei. Então, aqui, ó, a textura que eu usei, né, já tratada, né. Eu acho que eu não salvei foi o arquivo original Dá do pra fazer essa scanner. parada até com cabelo? Pra tipo, fazer cabelo? Dá pra fazer no cabelo, dá pra fazer no cabelo. Contanto que você. Geralmente cabelo, por causa do tipo de reflexo, talvez foto seja mais fácil, porque você pode pôr a luz em ângulo e tal. Mas dá pra tentar. Eu não tenho cabelo grande o suficiente nem pra cobrir a careca, né? O meu cabelo ele é muito ralinho. Então, Eu tenho cabelo até demais, então. talvez você tenha que fazer esses testes, porque eu não saberia como fazer esses testes para poder te ajudar. Mas eu imagino que sim, que se você colocar no scanner, ele deve pegar. E se você. Aqui, ó. Aqui, achei. Esse aqui é do scanner, ó. Esse aqui é o cinto no scanner. E esse aqui, ó, é a lateral do cinto no scanner. E aqui são os meus dedinhos segurando, ó. E fica bom, fica bom. Eu gostei, de uma forma geral, eu gostei do resultado do cinto, assim. Achei que ficou legal, assim, aqui é o passo a passo. Essa aqui é a melhor foto. Eu gostei do resultado do cinto, assim. Então acho que é massa. E isso pra coisa realista é super baba, né, gente? Vai pegar madeira, você tem madeira por todo lado aí, né? Tipo, não é difícil. Vai pegar concreto, né? Tipo, pô, concreto, cimento, asfalto, tudo isso é extremamente disponível pra gente, né? Mesmo grama, essas coisas dá pra tirar, então eu recomendo demais, assim, tá? É, Pessoas, a gente vai fazer um intervalo agora. Pra quem tá assistindo isso no YouTube, o que acontece é que a sequência dessa aula é outro vídeo, tá? Então vai no playlist onde, né, tem essa aula, playlist de criação de Assets 2, e vê o vídeo da sequência, né? Eles vão ser postados no mesmo dia, então imagino que vão estar os dois disponíveis para você já, né? E para quem está aqui, é um intervalo de uns 15 minutinhos, né? 15 minutos de intervalo, e aí a gente volta,
né? Eu já vou deixar um agradecimento a todo mundo que participou até agora da aula aqui comigo ao vivo. E agradecimento para quem está assistindo isso online também. Obrigadão aí. E fica atento que tem a sequência da aula na playlist. E vocês, alunos, daqui 15 minutos a gente vai voltar para mais uma sessão de gravação.